Talvez nada tenha sido objeto de tanto fascínio e controvérsia na sexualidade contemporânea quanto a ejaculação feminina, ainda que seja extremamente provável que boa parte das pessoas sequer saiba que isso existe e outra boa parte tenha entendido tudo errado. Afinal de contas, verdade seja dita, a ejaculação feminina foi popularizada pela indústria pornô, que não goza de muita credibilidade. Entenderam a piada? Então muita gente nunca acreditou que fosse algo real, e alguns até acreditaram, mas sempre acharam que só atrizes pornô ou mulheres escolhidas pela deusa Afrodite teriam essa capacidade. Não é verdade. Mas o que significa ejaculação feminina? Primeiro, é um fenômeno completamente diferente da lubrificação feminina, só para deixar claro. Segundo, gostam de definir como, abre aspas, as mulheres podem ejacular como os homens, mas felizmente não é isso. É basicamente que as mulheres podem ejacular como as mulheres, que é parecido com os homens, só que pode ser em pouca quantidade ou até meio que encharcar a cama toda. Resumindo, 3 coisas importantes. 1. Sim, ejaculação feminina existe. 2. Não é tão raro quanto as pessoas acham. E 3. Sim, esse vídeo vai ser desmonetizado. Mas isso não tem nada a ver com a história. Até porque esse tabu é recente, antigamente eles falavam sobre o tema muito mais de boa, só que hoje em dia tem um ingrediente novo. Na Grécia Antiga, mais ou menos 400 a.C., Hipócrates e Aristóteles já divergiam sobre o tema. Hipócrates acreditava que a ejaculação feminina se misturava com a ejaculação masculina para dar origem a uma vida nova. Aristóteles dizia que não, mas que era importante para a nutrição do feto, e os dois estavam completamente errados. Mas parabéns aí de qualquer forma aí pelo duro trabalho de pesquisa, eu acho. O Oriente já era bem mais poético. Textos taoístas na China fazem referência à ejaculação feminina a partir do século IV. Eles a chamavam de Flor da Lua e acreditavam que ela tinha um poder curativo. Na Índia, a ejaculação feminina apareceu em um poema no século VII. Em diversos textos era considerada sagrada e chamada de Amrita, que em sânscrito significa néctar dos deuses. Parece no mínimo interessante, né? Pois é interessante. E as pessoas de fato estão interessadas. Essa é uma das principais pesquisas nos sites pornôs. E por favor, deixem a discussão sobre a indústria pornográfica para depois. E as mulheres são 44% mais propensas a procurar esse tipo de conteúdo do que os homens. Mas como quase tudo que trata de sexo, as pessoas fazem isso escondidas, envergonhadas e com medo. Porque virou um tabu. Tão tabu que o governo do Reino Unido literalmente proibiu a produção de pornografia especificamente com a ejaculação feminina. Numa reunião que deve ter sido mais ou menos assim. Sabe o que a gente pode proibir agora? O quê? Emissão de fluidos corporais. Boa! E no fim de tudo, somos seres humanos. Amamos tabus. Principalmente quando é sobre sexo. Mas não é só isso que explica o crescente fascínio pela ejaculação feminina. A troca de saliva, suor e fluidos corporais é algo extremamente íntimo, que intensifica a relação e só acontece durante o sexo. Ou durante uma luta de UFC, mas não vamos focar no sexo. Além disso, é necessário muito relaxamento, confiança e entrega ao momento para que a ejaculação aconteça. E claro, as mulheres descrevem como algo extremamente prazeroso e os homens que participam como algo extremamente excitante. E o prazer feminino é algo que tem sido cada vez mais valorizado. Mas ainda não tão valorizado quanto em algumas partes do oeste da África, onde o prazer feminino é tido como algo sagrado. Inclusive, existe uma técnica milenar um pouco controversa, conhecida como cunhasa, que agora vai aumentar só umas 500 vezes em pesquisas no Google, com a qual os homens aprendem a fazer as mulheres alcançarem o orgasmo e a ejaculação feminina. Na verdade, lá o tabu é o oposto. Quem não consegue fazer uma mulher ejacular é considerado menos homem por isso. É o mesmo problema visto de outro extremo. Isso obviamente cria uma pressão psicológica nos homens, mas também pode criar uma pressão psicológica nas mulheres, por não conseguirem ejacular, por exemplo. E não é como se já não existisse suficiente pressão psicológica por aqui. Até porque é muito importante entender, o orgasmo feminino definitivamente não depende da ejaculação, e muitas mulheres estão plenamente satisfeitas com as suas vidas sexuais sem ejaculação, e ejaculação não acontece necessariamente durante o orgasmo. Ela é só tipo um extra.
Um extra top, mas de qualquer forma, só um extra. Mesmo com tudo isso, diversas pessoas seguem céticas quanto à existência do fenômeno, e a falta de conhecimento dos médicos e dos postos especialistas não tem ajudado muito, então talvez precisemos entrar um pouco na ciência. Pois bem, como, onde, quando e por que acontece a ejaculação feminina? Poucos estudos foram feitos ao decorrer dos anos, e nenhum foi muito rigoroso, ou bem desenhado, ou muito conclusivo. Mas vamos combinar, não é como se os cientistas fossem os moleques mais transantes do mundo. De qualquer forma, temos algumas informações. Primeiro, Ernest Grafenberg, que aliás, sabe o G de ponto G? Em homenagem a ele, sugeriu que a ejaculação feminina era um líquido com características bastante similares ao sêmen masculino, expelido pela uretra e produzido pelas glândulas de Skinner, também conhecidas como a próstata feminina. Alguns estudos confirmaram isso. Mas recentemente, um estudo observou em imagens de ultrassom que a bexiga das mulheres esvaziava durante a ejaculação. Sim, elas foram ao banheiro antes, esvaziaram a bexiga, mas durante a estimulação e antes do orgasmo, a bexiga já havia reenchido suficientemente para esvaziar novamente. O que sugeria que o líquido expelido era simplesmente urina diluída. Porém, alguns defendem que ambos os estudos estão corretos, e que a ejaculação vem de duas formas, sendo a primeira, de fato, ejaculação feminina, e a segunda, o que ficou conhecido como squirt, ou em português, esguicho. Por sinal, a gente precisa de um nome bem melhor para isso em português, né? E no final de tudo, as análises do líquido expelido mostraram que é meio que uma mistura das duas coisas. Boa parte das vezes, os dois fenômenos podem acontecer juntos, e o mais importante, em momentos de bastante prazer. E a grande conclusão de tudo isso é... nenhuma. A gente precisa de bem mais estudos. Ou nem tanto, né? Pelo menos não para determinar o que fazer das nossas vidas sexuais. A questão é a seguinte, o diabo mora nos detalhes. Se muitas mulheres que ejaculam morrem de vergonha por simplesmente acharem que isso não é normal, ou não entenderem o que está acontecendo, ou simplesmente pensarem que estão fazendo xixi, o que era puro prazer vira repressão e culpa. Será que essa discussão, esse vai e vem, dizendo primeiro que é ejaculação, depois que é urina, depois que é squirt, depois que uma é ejaculação de verdade e a outra é de mentira, depois que é uma mistura de tudo, ajuda ou atrapalha? Será que é preciso um consenso científico para te dizer o que é certo ou errado na hora do sexo, o que é verdadeiro ou falso, o que dá e o que não dá prazer? No final são só nomes diferentes para a mesma coisa. Precisamos de mais conhecimento do próprio corpo e de menos tabus. As perguntas que realmente importam aqui não são exatamente o que, por quê ou do que é feita a ejaculação feminina, mas simplesmente, é bom? Bora? E ainda tem outra coisa que divide opiniões. Uns dizem que só algumas mulheres podem ejacular, outros dizem que qualquer mulher pode aprender. Aí a pergunta talvez não seja quem pode e quem não pode, mas sim, como faz? Existem coisas que definitivamente não podem esperar pela ciência. Essa é uma delas. É hora de assumir esse árduo trabalho e estudar por conta própria. E lembrem-se de uma coisa muito importante. É proibido. Divirtam-se. Se você quiser baixar essa tela final, eu vou deixar no primeiro comentário fixado e na descrição. E se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação a cada vídeo novo. Ainda vem muito pela frente.